Então nessa época foi criado, acabou o regime militar em 86, né? Então ali em 79, já pelos finais ali, a lei de parcelamento do solo que a gente tem até hoje. Então por que eles criaram isso aqui? Foi uma tentativa de regularizar a enorme quantidade de loteamentos irregulares que surgiram naquela época. Tá? Então eles tentaram ordenar, né, o espaço, mas não posso dizer assim que não foi efetivo, né? Então até porque imagina pessoas assim humildes, pobres, você demanda uma certa é, um certo investimento, né, para você deixar tudo legal. Então na prática essa lei ela não serviu de muita coisa, tá? Lógico, hoje é, pelo menos nos nossos municípios aqui, tudo é feito conforme as legislações municipais, né? Cada município tem a sua lei de uso e ocupação do solo, a sua lei de parcelamento do solo, melhor dizendo, que está embasada nessa lei federal que foi criada naquela época. Aqui tem uma imagem de um loteamento precário na região de Vila Prudente, São Paulo, por volta dos anos 70. Então, por exemplo, a delimitação dos terrenos aqui é uma coisa que acho que era meio, né, abstrato, digamos assim. Ainda que tinha energia elétrica aqui, sem pavimentação, sem obras de drenagem. Então, isso aqui é um problema, né? Porque de certa forma o poder público era responsável também, né? Ele é responsável por todo o uso do solo no município. E chegando ali no final do regime militar, aconteceu então. A gente sabe que tudo uma coisa é ligada à outra, né? As coisas começam a piorar, tudo vai piorando. Então vamos lá. Crise econômica, inadimplência dos mutuários. Quem são os mutuários? As pessoas que financiaram a casa própria. Então essas pessoas, como o período ficou em crise, ali, elas não, por exemplo, foram demitidas, né, não conseguiam mais pagar o financiamento e se tornaram inadimplentes. Forte inflação, a nossa moeda desvalorizando cada vez mais, né? Então a gente não conseguia mais pagar ali uma parcela do financiamento imobiliário, porque as parcelas eram reajustadas de acordo com a inflação. Casas sendo construídas com uma qualidade inferior para tornar mais barato, né? Mas se é qualidade inferior, elas vão deteriorar antes, né? Vão depreciar antes. Desgaste do regime militar, então, lógico, tudo vai piorando, né? As pessoas já começam a pensar em novas saídas. Desemprego, né? Demissões, desemprego. Se tem desemprego, tem menos gente consumindo, né? Menos gente financiando, então isso leva a uma menor arrecadação. Maior padronização da construção civil para tentar baratear ainda mais. E os conjuntos, então, feitos em massa por empreiteiras. Então aqui uma das características é os grandes platôs, grandes movimentações de terra para facilitar a padronização. Então nem isso eles se preocupavam. Vamos respeitar o perfil natural do terreno, os níveis, não. Antes de construir os conjuntos, eles deixavam tudo plano, faziam uma grande terraplenagem ali para depois começar a construir. Né? Uma coisa assim que a gente aprende na universidade, que a gente tem que sempre tentar adequar a obra ao entorno, né? O máximo que der. Então, em vez de áreas verdes, praças, quadras de esporte, as sobras das glebas foram transformadas em garagens e comércios informais, né? Porque isso aqui era para financiar habitação, não podia financiar comércio. Que, ao meu entender, é um erro, né? Eu defendo sempre que o comércio e a habitação tem que estar próximos, para que de preferência as pessoas que moram aqui próximas possam trabalhar nos comércios, certo? Então, vamos pegar um exemplo. Tinha uma sobra de terreno, os caras faziam uma cobertura ali e usava como garagem. Né? Porque nem garagem não tinha. O térreo era usado ali como habitação. Ó. As janelas aqui é tudo habitação, né? Aproveitar o máximo possível ali da edificação. Um resumo aqui da diferença entre eles. Os IAPs antes, né? Maior diversidade de tipologia arquitetônica, maior qualidade na construção, pois as obras eram consideradas um patrimônio dos fundos previdenciários e uma garantia dos investimentos realizados. Já no BNH,
Os conjuntos habitacionais eram vendidos às mutuárias de modo que o agente promotor não estava preocupado com a qualidade dos materiais, a durabilidade da construção e a manutenção do edifício. Não era problema de quem comprava, né? Se vira aí com a manutenção e com a durabilidade. Hoje já existe um meio termo, quando você financia, a obra fica fica alienada, tá? Fica como garantia do banco. Se você não pagar lá um número X de parcelas, o banco pode retomar. Então hoje é interessante para o banco ter qualidade também, tá? Por exemplo, para qualquer obra que financia, pode ser construção ou obra pronta também, fica como garantia. Então a produção massiva abriu espaço para a industrialização, mas essa opção não se concretizou por falha de estudo, falha de indústria, né? A gente não conseguiu aplicar a industrialização em massa, embora fosse um interesse, né, do BNH, mas não deu certo. Então uma das situações foi a utilização de mão de obra barata que, de certa forma, compensava, né, a não industrialização. Então aqui para finalizar, eu coloquei alguns conjuntos habitacionais que mais se aproximavam dos antigos IAPs. Então esses conjuntos a gente pode citar que são os que têm uma tipologia arquitetônica um pouco diferente e são mais interessantes, mas mesmo assim eles têm característica do BNH. Então a gente pode entender que esses conjuntos eles estão no meio termo, tá? Eles estão ali entre o edifício H clássico do BNH e os IAPs ali que eram com uma qualidade maior, tá? Então para esses projetos foi pensado um pouco mais. Então esse daqui em conjunto em Campinas, projeto de Joaquim Guedes. Aqui tem uma imagem em preto e branco, mas ó, aqui tem uma imagem que dá pra gente ver um pouco melhor. Então aqui tem umas áreas, uns espaços verdes, né? Tem aqui um certo afastamento entre as edificações, né? A gente tem uma maior privacidade, digamos assim, né? Pelas fotos a gente já vê que é um espaço mais agradável, né? Que chama a gente para, digamos assim, nos atrai para conhecer, caminhar aqui, por exemplo. Esse conjunto residencial Cafundá, de autoria do arquiteto Sérgio Magalhães e equipe no Rio de Janeiro. E também aqui a gente tem a composição aqui em si, né, ela já é diferente, já a gente pode ver aqui áreas verdes, pode ver aqui talvez, não sei se são obras de apoio ao condomínio, né, mas acredito que sim. Então esse conjunto também se destaca pela qualidade. E para finalizar aqui o conjunto habitacional Zezinho Magalhães, em Guarulhos, São Paulo, né, que apesar da qualidade do projeto, o empreendimento ficou muito aquém da proposta original, né? Então, os arquitetos ali da Escola Paulista, Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteado, eles tinham uma ideia e a gente pode entender assim, que eles conseguiram executar essa ideia de forma parcial. Então, o BNH não deixou, digamos assim, eles aplicar totalmente a ideia deles, tá? Mas ainda aqui tem umas coisas aqui que a gente percebe que é diferente, ó. Naquela foto lá de cima, ó, aqui embaixo tem apartamento, né, no térreo, e aqui já é uma obra sob pilotis, tá? Então os pilotis são utilizados como garagem e comércio informal também, tá? Mas apesar disso, ó, a gente não consegue ver características do BNH. Então, os predinhos aqui um do lado do outro, né, colocado numa malha ortogonal. Então, diferente da ideia ali inicial dos arquitetos, né? Algumas características: 10 mil unidades habitacionais, tá? A gente pode entender como um elo, um meio termo entre IAP e BNH. Esse projeto os arquitetos pensaram na pré-fabricação dos componentes, tá? Então era uma ideia de facilitar a construção civil, tá? Mas digamos assim, a gente pode entender como meio termo. Talvez foi o projeto que mais teve qualidade assim, em termos nacionais durante o período do BNH.